Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro curso da Espinha Educação. Meu nome é Thiago Fagundes, eu vou ser o facilitador ao longo desse curso e esse é o nosso curso de Inteligência Emocional para Vendedores. Esse é só o primeiro conteúdo que a gente pretende lançar aqui no canal na plataforma da Espinha e tudo mais. Então fique ligado, acompanhe a gente, segue a gente aqui no YouTube para não perder absolutamente nada e fica ligado em todas as nossas outras redes sociais. Os links vão estar todos na descrição para você que gosta do assunto de vendas, de gestão de vendas, negociação e tudo que tem a ver com isso. Então, sem mais delongas, vamos logo ao conteúdo do curso, que é o que trouxe vocês aqui. Em primeiro de tudo, eu queria setar algumas expectativas, os objetivos desse curso. Esse curso tem 3 principais objetivos para te ajudar. O primeiro de todos é te ajudar a lidar com a rejeição da rotina de vendas. Afinal de contas, a gente sabe que a resposta padrão em vendas é não e que várias vezes a gente é até maltratado quando entra em contato com uma oportunidade ou qualquer coisa do tipo. Então, não é fácil viver essa rotina. Então, esse é o principal objetivo, te ajudar a lidar melhor com essa rejeição. Segundo, aprender a controlar melhor as tuas emoções, aprender a lidar melhor com essas emoções, principalmente quando se trata de lidar com clientes, às vezes clientes insatisfeitos, às vezes pares, às vezes colegas, às vezes líderes. E a gente sabe que trabalhar com o público, trabalhar com pessoas também não é uma coisa trivial. Então, o segundo grande objetivo desse curso é te ajudar a lidar melhor com as suas emoções. E terceiro, se manter motivado, se manter motivada na rotina de vendas. Não é simples, não é fácil, é uma rotina dura. E para a gente conseguir buscar os nossos objetivos de curto, médio, longo prazo, a gente precisa de muita motivação e muita disciplina. Esses são os 3 principais objetivos, é o que a gente quer ajudar você a alcançar ao longo desse conteúdo. Então, começando um pouquinho a falar sobre o conteúdo, sobre o curso de inteligência emocional para vendedores, vamos entrar nos tópicos do curso. O que a gente vai abordar ao longo desse curso, né? E ao longo das aulas. Esse é um curso dividido em 5 aulas, e que nessa primeira a gente vai falar sobre alguns temas um pouco mais introdutórios, mas eu queria passar uma noção de tudo que a gente vai abranger. Primeiro de tudo, a gente vai começar falando sobre o que é inteligência emocional e também um pouco do que não é, porque a gente às vezes comete alguns erros, interpreta de uma maneira um pouco errada. Depois a gente vai falar sobre a importância da inteligência emocional, por que vem se falando nesse assunto tanto nos últimos anos, e essa relevância parece que está crescendo cada vez mais. Então, por que isso acontece? Por que provavelmente essa relevância vai aumentar ainda mais daqui para frente, né? Terceiro, a gente entra já na parte um pouco mais prática do negócio de, cara, quais são os 5 pilares da inteligência emocional? No que se baseia a inteligência emocional? Aí a gente vai falar de autoconfiança, autorregulação, automotivação, empatia, habilidade social. Beleza. Uma vez que a gente abordou a base, vamos entrar na parte de mentalidade do grande vendedor, em que a gente vai falar, legal, como é que precisa ser a minha cabeça para eu ter um grande desempenho, para eu ser um grande vendedor, para eu ter uma carreira próspera quando se trata de vendas. E por fim, daqui para frente, saindo desse curso, como é que eu continuo me desenvolvendo a minha inteligência emocional? A gente tentou trazer várias coisas legais, exercícios, propostas de atividades para vocês exercitarem. Então, todas as aulas vai ter alguma coisinha, vai ter uma revisão no final, para que a gente consiga fazer com que esse curso e esse conteúdo funcione da melhor forma para você. Mas antes de mais nada, queria fazer alguns acordos para ajudar vocês a absorverem da melhor maneira possível o curso, porque a gente sabe, assim, nesse processo do curso eu não serei um professor, eu não vou abrir a cabeça de vocês e colocar o conteúdo lá dentro, porque a inteligência emocional é uma coisa muito mais íntima, muito mais própria. Então, eu vou ser literalmente um facilitador. Eu vou ajudar vocês no processo de se autodesenvolver. Então, eu queria pedir que, primeiro de tudo, vocês se entreguem ao processo. Então, se possível, façam anotações, tenham papel e caneta na mão. Várias vezes eu vou pedir. A gente vai ter algumas atividades práticas que é legal vocês terem material de papel e caneta na mão, porque vai facilitar. E fora isso, tem vários estudos científicos que dizem que a absorção de conteúdo é até 70% maior em quem anota, quem escreve. E escreve na mão, tá? Esse comparativo foi até feito com pessoas que fazem anotações digitais. Então, a absorção, quando você escreve, você se força a refletir, se força a pensar sobre o que você está falando, está escrevendo, tá? Segundo pedido, coloquem em prática. A gente vai ter, como eu disse, a gente tem algumas atividades sugeridas, então peço que vocês se dediquem e façam. Parem, reflitam, coloquem a cabeça para funcionar. Isso vai ser super válido, acho que é o que mais vai adicionar à experiência de vocês. Terceiro, participem, troquem e, se possível, chamem pessoas que vocês conhecem para fazer esse curso junto com vocês. Ou depois, para trocar experiências, trocar conversas, saberem do que vocês estão falando. Eu facilito cursos de inteligência emocional, sempre em grupos, então, e são cursos longos. Eu estou trazendo uma experiência um pouco mais
mais restrita, um pouco mais curta, para poder levar para mais gente esse assunto. Mas a ideia é que vocês estendam esse conhecimento para além aqui do YouTube e vão conversar com seus colegas, trocar experiências, porque isso é extremamente rico, extremamente válido, tá? E por fim, reflitam e se dediquem verdadeiramente às missões e às atividades. Isso aqui só vai funcionar, vocês só vão conseguir realmente chegar no ponto que vocês desejam, se vocês realmente viverem a experiência do curso e tentarem evoluir, tá? Vocês vão ver que várias vezes eu vou pedir para vocês refletirem, pensarem sobre, lembrarem de coisas e tudo, então depende muito de vocês. Então, pô, vamos entrar na aula, na primeira aula de fato, né? O que a gente vai falar nessa aula? Nessa aula eu vou me apresentar um pouco para vocês, contar um pouquinho da minha história, quem eu sou e por que eu tô falando de inteligência emocional com vocês. Depois disso, eu vou explicar os motivos que fazem esse tema estar tão em alta, qual a importância, o que é e tudo. E por fim, eu vou entrar um pouco no primeiro grande tópico chave, que é falar um pouco sobre estresse. Falar um pouco sobre as ideias que a gente tem sobre estresse, por que isso pode ser enxergado de uma forma diferente. Então, vamos lá. Quem sou eu, né, no final das contas? Meu nome é Thiago, eu tenho 29 anos, na realidade eu tenho quase 30, esse mês eu faço 30 anos, inclusive, nesse mês de fevereiro, né, que a gente tá entrando, não sei em que época você tá vendo esse curso, mas fevereiro de 2022 eu tô fazendo 30 anos. Eu venho de uma área nada a ver, eu trabalhava, na realidade, na indústria, eu sou formado em engenharia mecânica, e acabei entrando na área de vendas por interesse, por uma questão de carreira, de querer me desenvolver mais rápido, de ter oportunidades mais rápidas e tudo mais. Então, essa é a minha formação. Eu estudei um pouquinho mais de outras coisas, estudei engenharia biomédica, fiz um intercâmbio fora do Brasil. Estudei, mas eu me apaixonei verdadeiramente por vendas, inclusive acabei buscando aprender um pouquinho mais, estudei gestão de vendas no INSPER. Mas no fim das contas, além disso, né? Eu sou fundador da Spin. Eu fui vendedor externo, então a minha rotina de vendas era de porta em porta, e depois disso eu fui líder de operações de vendas. Eu liderei algumas operações, então peguei desde equipes do zero, comecei algumas equipes do zero, peguei equipes andando, equipes que iam bem, equipes que iam mal, equipes pequenas, equipes grandes, então tive um pouquinho de cada experiência aí quando se trata de gestão de times de vendas. Depois eu fui líder regional de recrutamento, eu olhei para o recrutamento comercial de uma grande empresa em toda a região sul do Brasil. E hoje em dia eu sou especialista em educação. Eu trabalho com educação dentro dessa mesma empresa, então esse é um pouco do meu background, como eu fui construindo a minha carreira, mas assim, a minha grande paixão de assunto, de temática é vendas, e por isso que hoje eu produzo muitos conteúdos de vendas em todas as nossas redes sociais da Spin, junto com os meus colegas e sócios, tá? E, por fim, um pouco do meu background em relação à inteligência emocional vem também do fato de eu ter sido, durante os últimos 3 anos e meio, facilitador da Fundação Estudar, do curso de inteligência emocional na prática, na região do Paraná. Então, eu falo desse assunto já há algum tempo. Como eu disse, é um curso um pouco mais longo, é um curso de 2 dias, são 16 horas de curso, das 8 às 18 horas, que eu tentei empacotar e trazer ele mais adaptado para a rotina de vendas aqui para vocês. Mas qual que é a importância da inteligência emocional? Em que momento que a inteligência emocional ganhou essa importância que tem hoje, né? No final das contas, tem muito a ver com os movimentos que a gente, como seres humanos, viemos tendo, né? Eu trouxe aqui algumas manchetes que deixam isso muito claro. Hoje, o Brasil é líder mundial no ranking de ansiedade e depressão. São duas doenças muito sérias. E quando eu comecei a dar cursos de inteligência emocional, inclusive, o Brasil não era líder nesses rankings. Eu acho que as situações econômicas e de saúde no Brasil nos últimos anos puxaram isso um pouquinho mais. Acho que está todo mundo muito tenso, muito preocupado. E então, por isso, a inteligência emocional foi ficando cada vez mais importante, foi ganhando mais relevância, a gente conseguir lidar com tudo isso. Além disso, na parte profissional, eu trouxe aqui duas outras manchetes, que é 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Tem até algumas frases famosas relativas a isso. E, por fim, habilidades comportamentais já são prioridade número 1 em contratações. Inclusive, durante muito tempo, estive diretamente relacionado a contratações, tanto como líder de vendas como líder de recrutamento, e eu digo que, de fato, isso é uma tendência que vem para ficar. É muito mais fácil você treinar habilidades técnicas em uma pessoa contratada do que habilidades comportamentais. Então, é a era do comportamento. Só que a área comercial, ela exige mais ainda do que a gente já vê nessas manchetes. Por quê? Porque é um cenário à parte.
pô, a gente tem um cenário de muita pressão por resultado. Como eu disse, o não é uma resposta padrão, a rejeição é muito forte. Tem fatores externos que influenciam no resultado, tem que estar todo mundo sendo influenciado pela pandemia já há algum tempo. Além disso, pô, tem mudanças de meta, clientes impacientes, incerteza na remuneração, como na maior parte das vezes a remuneração do vendedor é majoritariamente variável ou comissionada e tudo mais, isso faz com que seja muito mais desafiador a questão emocional. Então, foi por isso que a gente quis fazer esse curso mais voltado para a área comercial, mais adaptado à rotina de vendedores, tá? Mas para começar, o que queria que vocês refletissem aí durante alguns segundos, se quiserem pode até pausar o vídeo, mas o que é inteligência emocional para você? Pensa um pouquinho, porque a maior parte de nós temos uma concepção um pouco errada. Quando a gente fala, eu sou uma pessoa emocionalmente inteligente, a gente acha que a gente é um robô, uma pessoa que não sente absolutamente nada, que não se deixa abalar por nada, mas na realidade não é bem isso. Na verdade, ter inteligência emocional é sim sentir, é sentir as coisas, se sentir às vezes chateado, para baixo, triste, desmotivado, isso faz parte da vida. Mas entender muito bem o que você está sentindo, por que você está sentindo e o que você pode fazer com aquilo. Saber escolher a resposta para esse sentimento. Isso sim é você ser uma pessoa com um elevado nível de inteligência emocional. Escolher muito bem o que você faz com aquilo, tá? E essa importância, todo esse estudo de inteligência emocional surgiu há mais ou menos uns 20, 30 anos atrás. Porque até lá, acho que todo mundo que tem um pouquinho mais de idade, 20, 30 anos de idade, está acostumado, ou mais, né, no caso, está acostumado com o termo de QI, né? Que é o quociente de inteligência. Todo mundo era muito avaliado pelo seu próprio QI. Até hoje, quando se fala em gênios, quando se fala em QI, você tem que. Uma pessoa de alto QI, você pensa em alguém de muito sucesso, uma pessoa muito proeminente e tudo. E era muito nisso que se acreditava antigamente. Inclusive, a avaliação do QI é muito do que baseia o nosso estilo, nosso modelo de educação tradicional. Então, a gente considerava que um elevado QI se traduzia normalmente em um alto nível de sucesso. Só que alguns estudos foram percebendo que isso não necessariamente era verdade e que muitas vezes pessoas que tinham mais habilidades emocionais de relacionamento conseguiam ter um nível de sucesso tanto profissional quanto pessoal muito mais alto do que pessoas que só tinham um nível alto de inteligência, de inteligência tradicional, né? Então, foi por isso que começou a se olhar com muito mais afinco para a inteligência emocional. Começou a surgir uma série de estudos, começaram a olhar com muito mais carinho para isso. Então, inclusive, essa é uma informação aí do livro de Inteligência Emocional 2.0, e ela diz que até 70% dos casos o QE vence o QI quando se trata de sucesso, tanto profissional quanto pessoal. E quando a gente fala de inteligência emocional, acho que uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é o estresse. Né? A gente fala, putz, o estresse é o pai de todos os males, é aquilo que causa tudo que tem de ruim, né? Então a gente fala, putz, é o grande vilão, eu me sinto muito estressado, se eu estou ansioso é porque eu estou estressado e tudo mais, né? Mas eu queria quebrar um pouco desse paradigma e fazer vocês enxergarem a coisa de um patamar um pouco diferente, tá? Porque na realidade, quando a gente fala de estresse, a gente só olha o espectro do muito estresse. Eu estou muito estressado, estressado em excesso. E a gente sabe que no final das contas, tudo em excesso faz mal. Mas no caso do estresse, estresse de menos também pode fazer muito mal para você e para sua carreira e para sua vida, tá? Por quê? Porque ele não necessariamente é um vilão. O estresse, na realidade, é uma coisa que pode sim te manter motivado. Se a gente parar para analisar, quando a nossa vida tem estresse de menos, o que acontece é o tédio. O tédio total. Você fica, putz, cara, não tem nada, nada me desafia, eu tô aqui no mesmo marasmo, rotina, cotidiano e tudo, e você fica naquela coisa chata, né? Então, não dá também para se levar uma vida totalmente ausente de estresse. Conforme esse nível de estresse na nossa vida vai aumentando, o que acontece é a gente entrar numa zona um pouco mais de animação, né? Uma zona que, pô, legal, eu tenho um pouquinho de desafio, eu tenho para onde me evoluir, eu tenho algo que me motive a crescer e tudo mais, e a gente vai se sentindo melhor. Só que também há um nível acima, onde o estresse passa do limite e que ele pode causar até efeitos colaterais na nossa saúde, que são perceptíveis, coisas físicas, pô, palpitação, sudorese, nervosismo, insônia
e tudo mais. Então, esse é um nível já em que o estresse deixa de ser algo saudável e ele passa a ser muito prejudicial, podendo chegar até o que hoje se fala muito, que é o burnout, tá? Só que existe uma faixa de performance ideal que exige sim um leve nível de estresse. E que nível de estresse é esse? É um nível de estresse que o desafio que você esteja vivendo, ele está um pouquinho além das suas capacidades, mas que ainda seja algo que você consiga evoluir, se esticar e aprender e buscar e fazer, tá? Quando a gente está nesse nível um pouquinho acima das nossas capacidades, o que acontece geralmente, eu não sei se vocês já ouviram falar, no estado de flow. Sabe quando você fica trabalhando em um projeto ou alguma coisa do tipo, uma atividade que você nem vê o tempo passar? Isso é o estado de flow. É quando você mergulha naquela atividade e sente uma satisfação gigantesca em estar fazendo aquilo. Existe até um nome em inglês para diferenciar os diferentes níveis e tipos de estresse, que é o eustress, que é o estresse positivo, e o distress, que é o estresse negativo e que faz mal à saúde da gente, que prejudica a gente no médio e longo prazo, tá? Então, é legal pensar sobre um prisma diferente. Pô, legal, é bom ter um determinado nível de estresse. O estresse não necessariamente é o vilão. Então, vale a gente avaliar se a gente está olhando pro estresse na nossa vida de uma forma correta, se a gente tá balizando o nosso estresse da forma certa, tá? E finalizando essa primeira aula, queria fazer uma pequena uma revisão, alguns aprendizados que dá para tirar desse primeiro conteúdo. Primeiro de tudo, a inteligência emocional é um tema muito relevante que vem crescendo cada vez mais de importância e a tendência é que cresça ainda mais. Afinal de contas, vou até contar uma novidade para vocês. O Fórum Econômico Mundial nomeou várias habilidades que são relevantes até 2025 e várias delas têm a ver com inteligência emocional. Então, fiquem ligados que é um assunto super importante para todo mundo. Inteligência emocional, saber gerir corretamente os sentimentos e as emoções e não necessariamente não tê-las, não se trata de ser um robô. Terceiro, melhorar a inteligência emocional é um investimento de tempo que pode ser muito importante para a sua vida e carreira, a gente sabe muito bem disso. O estresse não necessariamente é um vilão, existe um nível ideal de estresse para cada um, e é isso aí. Então, cara, deixa nos comentários se você aprendeu alguma coisa legal e qual foi o insight mais relevante que você tirou dessa aula para a gente também ver se a gente conseguiu agregar alguma coisa de bacana na vida de vocês, na rotina de vocês, no cotidiano de vocês. O que a gente quer é construir cada vez mais conteúdos legais voltados ao que vocês precisam e às dores que nós vendedores vivemos no dia a dia, tá? Aproveita, deixa todo tipo de dúvida, sugestão para as próximas aulas, para que a gente possa ir personalizando cada vez mais a mensagem, e às vezes respondendo essas perguntas de vocês que vocês mesmos deixaram, tá? E o tema da próxima aula vai ser os 5 pilares da inteligência emocional, parte 1, ou seja, a gente vai entrar um pouquinho falando sobre os 3 pilares, principalmente as partes voltadas de você para você mesmo. Então fiquem ligados no conteúdo. Se vocês gostaram do conteúdo, acharam relevante, gostaram da dinâmica, estão interessados em tudo, não esqueçam de deixar o gostei, comenta aí e tudo mais, interajam e mandem para pessoas para quem vocês acham que esse conteúdo possa ser relevante. Fiquem ligados. A gente já vai lançar essa aula e vai lançar a segunda aula junto, então assistam na sequência, que ao longo dessa semana o curso completo vai estar disponível. Um grande abraço para todos e até mais!